Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Espero que sim. Nesta manhã eu venho trazer uma palavra maravilhosa para o teu coração. Para você que sempre está aqui comigo, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Nesta manhã eu venho trazer uma palavra para o seu coração, que se encontra aqui no livro de Jó, capítulo de número 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Muitas das vezes, a gente diz, eu conheço a Deus. A gente lê a Bíblia Sagrada, a gente lê a palavra de Deus ali e, é claro, como conhecer a Deus? Através da palavra. Só que Deus, Ele deseja que nós viemos a ter uma experiência com Ele de uma forma mais íntima. Primeiro a palavra e segundo através da circunstância. Eu acredito que você já conhece a história de Jó. Jó, na sua época, foi um homem que marcou a sua geração. Jó era um homem fiel e temente a Deus. Quando eu digo aqui fiel, não significa que Jó era um homem perfeito, porque não existe ser humano perfeito. Enquanto vivermos aqui neste mundo, falhamos. Então, quando a Bíblia diz que Jó era um homem fiel, ele tinha suas falhas como ser humano. Ele se esforçava para agradar a Deus. Ele tinha um amor muito grande por Deus. Ele fazia a diferença na sua geração. Mas a Bíblia diz que mesmo aquele homem, uma vida reta diante de Deus, ali um homem santo diante daquela geração tão perversa, a Bíblia diz que o próprio Deus, Ele permite uma luta, Ele permite Jó passar por um vale muito escuro. A Bíblia diz que o próprio Satanás se apresentou diante de Deus e Deus fez a seguinte pergunta e falou, Satanás, tu viste o meu servo Jó, servo bom e fiel? Aí então o inimigo disse assim, é claro, né? Por que Jó é fiel? Por que Jó é um homem reto? Porque o Senhor tem cercado ele de bens, ele tem riqueza, ele é um homem próspero, ele tem uma família linda, uma família abençoada, por isso que ele te serve. Aí então, para você ver que tudo acontece com a permissão de Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus permite Satanás tocar em Jó. E ali, a Bíblia diz que Jó perdeu tudo o que ele tinha, toda a sua riqueza. E ainda perdeu algo que era muito precioso para Jó, os seus 10 filhos. Perdeu tudo e ainda ficou enfermo, com uma enfermidade que a Bíblia diz que ele raspava a sua pele, coçava com um caco de telha. E ainda a sua própria mulher chegou e falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Como se falasse para Jó, Jó, onde está o teu Deus? Resumindo a história, Jó passou por tudo isso, perdeu tudo. Mas Jó não perdeu a sua fé, o seu amor e a sua confiança no Deus que tudo pode. E aqui no capítulo 42 que acabamos de ler, no versículo 5, aqui diz que o próprio Jó, depois de passar por todo este processo, ele conheceu um lado de Deus que ele não conhecia. Ou seja, Deus se revelando a Jó de uma forma mais profunda, através da circunstância. O próprio Jó diz, com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Ou seja, quando Deus permite nós passar por um problema, por um processo que é doloroso, que até podemos pensar que é o nosso fim, mas ali é Deus permitindo para nós buscar mais a sua face, nos aproximar mais dele, para lá na frente você ter experiência para contar e o nome do Senhor ser glorificado. No final aqui do versículo, a Bíblia diz que Jó, no final do seu processo, a Bíblia diz que o próprio Deus retribuiu tudo a Jó. Jó foi aprovado naquela prova. E até os 10 filhos,
Deus deu mais 10 filhos para ele, e a riqueza que Jó tinha antes que ele perdeu, Deus deu o dobro. Então, se você que está me ouvindo neste momento, você pode dizer: irmã Dani, eu sirvo a Deus, mas eu estou passando por uma luta tão grande. Meu querido, minha querida, esta luta foi Deus que permitiu. Apenas permaneça firme e inabalável na presença de Deus. Não saia e Deus te dará vitória. Amém? Vamos falar com o Senhor em oração? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença nesta manhã de sexta-feira. Primeiramente, Pai, queremos Te agradecer pela Tua palavra. Meu Pai, a Tua palavra diz que quando ela vem, ela não volta vazia. Esta palavra aqui tem um endereço certo, Pai. E quem sabe é o coração desta pessoa que está aqui diante deste vídeo. Oh, meu Deus, não é fácil passar pelo vale, pela prova, pelos processos, mas é necessário. Para que podemos, Pai, nos aproximar mais do Senhor, para que possamos ter experiência contigo. Meu Pai, só tem experiência, testemunho para contar aquele que suporta o processo, aquele que passa pelo vale e permanece firme e inabalável. Se esta pessoa que está me ouvindo está passando por um processo doloroso, sustenta ela com a tua destra fiel. Ajuda ela, meu Pai, dá vitória para ela. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir. Deus abençoe.